Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Ninive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Ninive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Ninive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias, e Ninive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegará aos ouvidos do rei de Ninive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar, em Ninive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos convidados a refletir sobre o chamado à conversão e a resposta que damos a Deus quando Ele nos chama. As leituras que ouvimos, tanto do profeta Jonas quanto do Evangelho de Lucas, nos mostram como Deus nos interpela, nos exorta e nos dá oportunidades para mudar de vida. Elas nos desafiam a abandonar nossa resistência e a abrir nosso coração para a graça transformadora do Senhor. Imaginem que estamos navegando em um grande mar. O vento sopra forte, as ondas se agitam, e a tempestade ameaça nosso barco. Assim é a vida quando nos afastamos de Deus. Perdemos a direção, somos levados de um lado para o outro pelos ventos das nossas próprias vontades, e corremos o risco de naufragar. Mas Deus, como um farol em meio à escuridão, nos chama de volta, nos aponta o caminho seguro e nos oferece uma chance de recomeçar. A questão é: ouvimos esse chamado? Ou continuamos teimosamente a navegar para longe? No livro de Jonas, vemos um dos exemplos mais fascinantes da misericórdia de Deus. O Senhor envia Jonas para pregar a grande cidade de Ninive, uma cidade corrompida, cheia de violência e injustiça. A princípio, Jonas foge do chamado, mas depois, diante da insistência divina, obedece. Ele caminha pela cidade e proclama: ainda 40 dias, e Ninive será destruída. E o inesperado acontece. O povo escuta, se arrepende e se converte. Desde o rei até o mais simples dos cidadãos, todos se vestem de pano de saco, fazem jejum e clamam a Deus por misericórdia. E o Senhor, vendo seu arrependimento sincero, desiste do castigo que havia anunciado. Que cena poderosa! Uma cidade inteira se volta para Deus, reconhecendo seus erros e buscando um novo começo. Isso nos leva a uma pergunta essencial:
Como reagimos quando Deus nos chama à conversão? Às vezes, nos parecemos com Jonas, tentando fugir do que Deus nos pede. Outras vezes, somos como o povo de Nínive, despertando para a necessidade de mudança e tomando uma atitude. A conversão exige coragem, exige humildade, exige a disposição de admitir que não somos perfeitos e que precisamos da graça de Deus para mudar. Agora, olhemos para o Evangelho. Jesus fala à multidão e denuncia sua falta de fé. Ele o chama de geração má, que busca sinais, mas que não reconhece a verdade que está diante deles. Ele lembra o exemplo dos ninivitas e declara: no dia do julgamento, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Essa é uma advertência séria. O povo de Nínive ouviu um simples profeta e se converteu. Mas aqueles que estavam diante de Jesus, o próprio Filho de Deus, não davam ouvidos. E nós? Será que somos como os ninivitas, dispostos a escutar e mudar? Ou somos como aqueles que veem os milagres de Deus, mas continuam endurecendo o coração? Talvez alguém possa perguntar: mas por que Jesus diz que aquela geração era má? O que ele queria dizer com isso? Jesus se referia à dureza de coração, à falta de disposição para aceitar a verdade. Muitas vezes, queremos que Deus nos dê sinais grandiosos para acreditar, mas ignoramos os pequenos sinais que Ele nos dá todos os dias. Quantas vezes pedimos que Deus fale conosco, mas não prestamos atenção na sua voz na Escritura, na igreja, nos pobres, nas situações do nosso dia a dia? Jesus nos convida a olhar para nós mesmos e perguntar: estamos esperando um milagre espetacular para acreditar? Ou já reconhecemos os sinais de Deus em nossa vida? A conversão não acontece apenas quando vemos algo extraordinário, mas quando abrimos nosso coração e permitimos que Deus transforme nossa maneira de pensar e agir. Vamos imaginar um agricultor que lança sementes na terra. Ele não vê os frutos imediatamente, mas confia no processo. Assim também é a conversão. Não é algo instantâneo, mas um caminho, uma jornada de mudança e amadurecimento. Deus nos dá a semente da fé, e cabe a nós cultivá-la, permitindo que ela cresça e dê frutos. Mas, para que essa transformação aconteça, precisamos agir. Não basta apenas sentir um desejo de mudar. É necessário dar passos concretos. O povo de Nínive não apenas ouviu Jonas, mas tomou atitudes. Jejuaram, oraram, mudaram seu modo de viver. Assim também nós precisamos dar passos concretos para viver nossa fé. Talvez seja buscar mais tempo para oração, perdoar alguém que nos magoou, abandonar um pecado recorrente, dedicar mais tempo aos necessitados. Pequenas mudanças podem levar a grandes transformações. E lembremos, Deus é misericordioso. Ele não deseja nossa destruição, mas nossa salvação. Assim como ele teve compaixão dos ninivitas, ele tem compaixão de nós. Seu desejo não é nos condenar, mas nos chamar de volta ao seu amor. Se nos arrependermos sinceramente, ele nos acolherá com braços abertos, como o pai que recebe o filho pródigo de volta para casa. Agora, irmãos e irmãs, convido cada um de vocês a refletir: em que áreas da minha vida preciso de conversão? Quais são os ninives do meu coração, aquelas áreas que preciso entregar a Deus para serem transformadas? Será que estou esperando um grande sinal, enquanto Deus já está me chamando de formas simples e cotidianas? Vamos fazer um compromisso hoje, que possamos escutar a voz de Deus e responder como o povo de Nínive, com o coração disposto a mudar. Que possamos reconhecer os sinais de Deus em nossa vida e nos abrir à sua graça transformadora. E que, no fim, possamos ser luz para o mundo, testemunhando com nossa vida a alegria da conversão e do amor de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a caminhar nesse processo de renovação, que Maria, Mãe da Misericórdia, interceda por nós, e que possamos sair daqui hoje com o coração mais aberto para Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.